Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã, nessa série de reflexões a respeito das características de uma mente semelhante à de Cristo. Estamos então trabalhando o padrão de Cristo para as nossas mentes, para as nossas emoções e também para a nossa vontade, para a nossa forma de agir neste mundo. E hoje nós vamos refletir então sobre as 3 características de uma mente semelhante de Cristo, que é a frutífera, firme e também sincera. 3 características: frutífera, firme e sincera. Frutífera quer dizer fértil, quer dizer produtiva, fecunda, construtiva. O oposto satânico, então, de uma mente frutífera é infecunda, improdutiva, incapaz e inútil, infrutuoso, imprestável, desprovido de talento. E a distorção, então, de uma mente frutífera é estar obcecado por resultados, por números, presumido, ostentador e vaidoso. Este é a distorção da mente frutífera. Então, o termo frutífero também é aplicado em relação ao fruto do Espírito, que nós temos lá em Gálatas, capítulo 5, versículos de 22 a 23. Se você quer saber a respeito do que significa cada um dos frutos do Espírito, eu tenho então aí no meu canal um estudo completo a respeito dos frutos do Espírito Santo. Procure lá e mantenha a sua mente então focada naquilo que Deus está trabalhando. Como então nós podemos frutificar no sentido bíblico? Aqui o frutificar, ser frutífero, ele tem a ver com conduzir almas a Deus. O próprio Jesus, o caráter dele, era frutífero. Uma demonstração evidente de cada uma dessas virtudes que há em Tiago 3,17. Então, essas virtudes que nós estamos estudando são a característica do ministério e da vida frutífera de Jesus. 2000 anos de história cristã têm produzido milhões de frutos, quer dizer, de pessoas salvas para o Senhor Jesus Cristo. Ele mudou o curso da história mundial e tem mudado também o curso de muitas, milhares e milhares de vidas. Jesus foi o homem mais frutífero que andou nesta terra, que andou neste mundo. Nós temos um exemplo de como dessa parte frutífera do ministério de Jesus em Marcos capítulo 7, dos versículos 32 e 37. Então, como ele se tornou então frutífero na vida deste homem. A cura de um surdo e de um gago. São várias pessoas. De novo, Jesus retirou-se da terra de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, lhe trouxeram um surdo e um gago, e lhe suplicaram que impusesse as suas mãos sobre eles. Jesus, retirando-o da multidão, à parte, pôs os dedos nos ouvidos deles. Depois, cuspindo, aplicou a saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos aos céus, ele suspirou e disse: Efatá, quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho que havia em sua língua se soltou. E ele falava então sem dificuldade. Jesus lhe ordenou que não contasse isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam e ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito, e tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Então temos aqui o testemunho, deste homem
que era surdo e também era gago. Nós temos também, um chamado para frutificar, para abençoar, para sermos bênção na vida das pessoas. João, capítulo 9, versículo 4, diz a palavra de Deus: importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode, então, trabalhar. Já, então, a característica da mente firme é ter uma mente inabalável, estável, constante, duradoura, resoluta, dedicada, leal, determinada, imutável. O oposto de ter uma mente firme é ser indeciso, inseguro, instável, vacilante, débil, inconstante, uma pessoa volúvel, frívola, insegura e hesitante. Já a sua distorção é ser inflexível, ser rígido, de mentalidade estreita, obstinado, autoritário, tirano, severo, cabeçudo. Jesus não foi nada disso. E ele continua sendo o nosso padrão, o nosso ponto de referência. Nosso ponto de referência não são nossos avós, nem nossos pais, nem ninguém nessa terra. Nosso padrão e nosso ponto de referência é Jesus. É Ele que é o nosso modelo de como nós podemos desenvolver e ter uma mente semelhante dele. Jesus não foi nada disso que nós vimos aqui, uma vez que Jesus decidiu encarar a cruz, nada, nem os rogos de um discípulo, nem o terror do processo o impediu de cumprir o propósito divino. Ele não entrou ou não mostrou nenhum tipo de insegurança ou indecisão. Mas sim, ele revelou, neste processo de ir à cruz, uma reverente submissão à vontade do Pai. Assim, se fortalece a mente e se torna firme quando nós nos submetemos à vontade do Pai, em vez de nos submetermos à nossa própria vontade. Já a última característica de hoje é de ser sincero, ou seja, sem cera, ou seja, sem hipocrisia. O oposto satânico de ser sincero é ser mentiroso, ser hipócrita. Ninguém pode atribuir a Cristo alguma mentira ou algum tipo de hipocrisia ou tipo de fingimento, pois Cristo, ele mesmo é a verdade, como diz João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a distorção de ter uma mente sincera é ser brutal. A brutalidade, seja nas palavras, nas ações, nas reações, é uma possibilidade real para aqueles que se acomodam a um cristianismo apático e falso. Porque o verdadeiro cristão é um pequeno Cristo andando na terra. Então, ele é frutífero, ele é firme em sua mente e ele também é sincero em seu coração. Devemos vigiar a nossa exasperação, as nossas reações com aqueles que precisam ouvir, às vezes, a nossa sinceridade. Alguém fala, eu falo desse jeito porque eu sou assim, eu sou sincero. Não, nós podemos ser sinceros, honestos e verdadeiros, sem sermos brutais, sem sermos agressivos em nossas palavras, em nossas ações. Então, ser sincero não significa dizer que não podemos confrontar as pessoas. A palavra de Deus diz que nós devemos falar sim todas as coisas, mas a forma como nós devemos falar sempre é em amor. Então, a verdadeira sinceridade pode ser corajosa, mas ela também nos demonstra uma genuína integridade. Jesus insistiu na perfeição interior e confrontou a hipocrisia interior com a sinceridade, a sua integridade e a confrontação. Jesus soube como confrontar. Observemos como Jesus, então,
identificou a hipocrisia dos escribas e dos fariseus, lá em Lucas capítulo 11, versículos 37 a 54. Então, amanhã nós veremos o que significa, então, este confronto, como Jesus confrontou os hipócritas do seu tempo. Então, que Deus abençoe você. E até amanhã, com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Lembre-se, mente frutífera, firme e sincera, diante de Deus e também diante dos homens.